Não, a Europa não está se preparando para a guerra, a Europa está se preparando para tudo. Eu vi um negócio, outro que eu vi, porque aí todo mundo manda a matéria para Batata, né? Tem um pastor aí que eu acompanho, eu não sei se ele é pastor necessariamente, mas eu acho que é, religioso, que ele leu a matéria, lá fez um vídeo falando, e ele leu a matéria e falou assim, gente, é bom ficar esperto, porque tem algo que eles não estão nos dizendo. Na hora que eu ouvi isso, meu chapa, desse pastor, conhecido aqui, o pessoal de vez em quando compartilha o nome dele aqui, na hora que eu vi isso desse pastor, eu só tive uma palavra, caralho. Caralho fudeu. Por quê? A preparação dos caras fala de tudo, de pandemia, de cyberataque, de guerra nuclear, de tudo. Eventos climáticos, o cacete a quatro. Até a gripe aviária foi citada, que a gente vai falar daqui a pouco. Até isso. E ele disse que estão escondendo alguma coisa. Pá, puta que pariu, hein? Fudeu, hein? Tem mais alguma coisa escondida? Aí isso é clickbait. Isso é trazer as pessoas aqui para não falar nada. Você é louco, rapaz. Depois desse apocalipse que o cara colocou lá, todos os piores eventos do planeta, ainda vem alguém falar que estão escondendo alguma coisa. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Não, sério, deu medo. Deu medo mesmo. Eu falei, agora fodeu. Ninguém sobrevive. 3 dias, o cacete. Eu vou começar a fazer preparação para 3 anos. Meu Deus, cara. Relaxa, gente, pelo amor de Deus. Calma, calma. Não se faz preparação que nem uma vaca louca. De jeito nenhum. Nada. Preparação se faz com um plano. Mas a gente vai falar sobre esse plano. A Comissária Europeia para a Gestão de Crises convidou os cidadãos do bloco a se prepararem para resistir 72 horas em caso de conflito. Até aí, perfeito. Aí lista-se aqui algumas ações, falando da notícia e tudo mais. Vamos para a parte que é interessante para a gente. Apoiaremos os Estados-membros na elaboração do que chamamos a Bolsa de Resiliência. Anota o nome aí. Alguém escreve agora. Bolsa de Resiliência. O nome é legal pra caramba. Para que todos os cidadãos estejam prontos para resistir, para serem estrategicamente autônomos pelo menos 72 horas. Outra proposta é criar um Dia Nacional da Preparação, para aumentar a conscientização sobre a necessidade de estar preparado para qualquer desastre na União Europeia. Segue. Eu li toda a matéria, tem muita coisa aqui, eu não vou ficar lendo. A proposta é exatamente essa mesmo, uma FEMA europeia. É o que eles querem fazer, voltada para todo tipo de evento. Todo tipo de evento. Não só uma guerra, mas também pandemias e tudo mais. Por que isso, né? Você se pergunta, fudeu, né? Por quê? Porque o Estado não pode te ajudar. O Estado não vai estar presente o tempo todo para te salvar. E a maioria dos políticos, por mais que queiram te enganar e dizendo que você deve confiar no Estado, por outro lado, ele diz, não, eu não vou estar lá o tempo todo, que é uma realidade. Nós deveríamos ter aqui um manual básico e vários pequenos manuais que sejam regionais. E nós não devíamos aqui também fazer como eles estão fazendo lá, contratar 10 mil instrutores para criar um sistema. Não, você podia ter pessoas aqui treinadas, já seria bom para caramba. O cara da Defesa Civil devia saber como organizar os grupos. Alguém falou do manual da Suécia, mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Você saber protocolos. Nesse caso, em caso de encrenca, um protocolo é a melhor coisa que você pode ter. E todo mundo tem que saber. Todo mundo. Estava falando dos protocolos. Ela vai estabelecer, ela ganhou a Bluet do Batata, ela fez um Pix de vintão, lá para pix@guiadesobrevivente.com.br. E ela ganhou o sorteio. E ela recebeu a EB lá na casa dela. Batata legal, né? Pois bem, ela chegou a EB lá, ela pega a EB, abre, exibe para todo mundo e bota lá pendurada no estante lá, sem se preocupar com mais nada.
ela não vai atrás de um abastecimento solar, ela nem sequer sabe onde estão as tomadas que liga, porque é uma porrada de fio nesse negócio. Vê um monte de cabo, você tem 9 formas de carregar diferente. Tem cabo solar, tem tudo, ela não vai lá ver nada. E aí acaba a energia, ela fica toda pimpão, e vai lá e liga a tomadinha dela lá, funciona umas horas, e lá para o meio da noite o ventilador dela desliga e já era, morreu. Só amanhã, depois que o sol aparecer, porque não tem energia. Agora, se a nossa amiga Magna ali tivesse um protocolo, aí o buraco é mais embaixo, né? Aí o filho dela vai acender a luz da EB na hora que a energia acabar. As crianças sabem como funciona. Os idosos da casa sabem como funciona. Sabem o que fazer. Porque muita gente acha que pode tudo. Muita gente acha que sabe andar dentro de casa. Até tropeçar no carrinho de Hot Wheels do filho. Uma das armadilhas mais mortais que existe para quebrar gente, para matar gente, se chama Lego. Tu já pisou numa peça de Lego? Você já pisou numa peça de Lego? Escreve aí, eu já pisei num Lego. Você tá andando à noite, por mais que você conheça sua casa sem luz, e pisa num Lego. Cara, é um inferno. É terrível, olha lá. Não, Bolinha de Gude já é filme de Hollywood. A gente tá falando de verdade mesmo. Pisar no Lego. É pisar no Lego e pular, você pode ver. Sem energia, se você fizer isso, você tá na merda. É tombo, capote, é alguma coisa que você sempre dá nhaca, pisar em Lego. Aí você percebe que o ser humano não nasceu com o night vision nos olhos. A gente não tem uma visão especial para fugir do Lego, da armadilhazinha que está lá. Por mais que você consiga andar na sua casa. Então, é imprescindível que seu filho conheça esse protocolo do que fazer se invadirem a casa. O que fazer se o alarme tocar. O que fazer se uma tempestade armar e você não souber o que fazer. Protocolo. O que fazer se um atirador invadir a escola na hora tal. Como você procede. Imagine só. É tão pouco protocolo no Brasil de proteção que provavelmente numa ação dessa, um exemplo de atirador, que eles citam também lá no texto, não sou eu. A criança sabendo o que fazer, como se proteger, a criança que souber isso, está em vantagem em cima da outra, que vai ficar lá parada berrando, porque ela já viu, o pai já orientou, a mãe já orientou. Uma das coisas que estão listadas lá, e que é a mais polêmica, é a reserva de dinheiro. Eles estão muito focados nisso, em uma reserva de dinheiro. O certo da BOB ou das mochilas de evasão é que você tem ela pronta para situações como essa, te esperando ali. Não é para depois, não é para eu sair e vou comprar. E essa questão entrou lá, a questão do dinheiro. Eles colocaram os valores em dinheiro físico lá, trocados, para que você também possa deixar isso nas suas preparações. É um salário mínimo. Quanto é o salário mínimo da União Europeia? É um salário mínimo trocadinho para cada pessoa. Só para você saber. 5 pau para você ter de dinheiro trocadinho na sua bolsa. É 800 e pouco. 3.500 reais. Cara, é dinheiro para cacete. É dinheiro para cacete. É muita grana para um armazenamento de trocadinho. Aqui no Brasil, seria você trocar R$1.500, mais ou menos. R$1.500 trocadinho e deixar ali para emergência. Emergência do tipo, eu saí para pegar uma garrafa d'água, fazer uma troca. E é por isso que a gente entrou e estava discutindo pra caramba isso. Para você guardar nessa situação, numa situação onde você vai precisar da reserva rápida. Então você vai lá e tiver que negociar, você negocia uma plaquinha melhor e menor e não precisa negociar uma moeda grande. Porque hoje em dia a gente não tem uma reserva assim muito segura, né? Se você parar para pensar em problemas que você pode ter só com finanças, meu chapa, você pira. Por exemplo, eu já acho que não é oficial. Eu acho que no máximo 1 ano ou 2, ainda no governo do Lula,
a aposentadoria de todo mundo quebra. Quebra, não vai ter mais aposentadoria. Chega desse negócio de previdência. Chega. Cada pessoa devia receber seu próprio dinheiro, guardar seu próprio dinheiro. Agora você dá para o governo guardar, você se ferra. Tudo que você entrega para o governo, você se ferra. E as pessoas ainda acham que deveriam ter. Eu acho que associações que cuidam do bem-estar, como médico, socorro, polícia, não, beleza, está na mão do governo. Agora, você confiar que você vai ficar dando dinheiro para o governo e o governo vai te devolver esse dinheiro quando você se aposentar. Entretanto, tudo que ele puder fazer para você não conseguir esse dinheiro, ele vai fazer. É uma estrutura que não se mantém. E para ajudar ainda, o próprio governo exibe mais da sua desonestidade quando ele diz para o brasileiro que tem o empréstimo do Lula. E esse empréstimo é descontado de onde? Do fundo de garantia que você paga. Não, vai vendo. Se você não viu o empréstimo do Lula, pelo amor de Deus, não olha. Já arrecadou bilhões, sério mesmo, não estou brincando não. O empréstimo do Lula já rendeu bilhões de pessoas que entraram lá e deram a aposentadoria deles, o fundo de garantia deles, de novo para o governo. Então eles vão lá, pegam um empréstimo do governo, é uma ladruagem sem tamanho. Todo o dinheiro que você coloca no FGTS, ele rende 2,5% ao ano, por cento. Isso, ele não rende para você assim, igual qualquer outro investimento, como a poupança, não rende. Teu dinheiro é aquele que você colocou lá e vai ficar lá morrendo, sofrendo bomba de tudo quanto é lugar. Aí vem o governo e te dá um empréstimo para você, usando o seu dinheiro como garantia que você já pagou, dinheiro seu, fundo de garantia seu, você colocou lá, seu empregador, entendeu? Colocou lá, só que o empréstimo do governo não é tipo 2,3 para te ajudar. Então, a questão da crise financeira está rolando. Tem muita coisa que a gente simplesmente não se liga. Por exemplo, numa pesquisa, saiu há pouco tempo atrás, dizendo que o brasileiro acha que o tigrinho é investimento. Tigrinho, o jogo do tigrinho, sabe? É investimento. Eles estão usando Bolsa Família para jogar no tigrinho, passando fome, literalmente, para jogar no tigrinho. Tá aí falando que é investimento. E tem gente, 10 mil caras vão lá e falam que ganharam, que é para fazer, e entra no jogo, e 3, 4 entra para meter a boca e falar que é roubada. Como eu falei aqui uma vez, eu acho que é roubada. Tigrinho é você fazer novas dívidas. Se endividar para jogar no tigrinho é de fuder, na minha opinião. Se você exprime mesmo as suas opiniões, você não vai... As pessoas não vão gostar. Há pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo falando da calibre 12. E eu mostrei os calibradores dela, os calibres que ela pode atirar. Então, o vídeo está aqui no YouTube. Não sei como ficou no YouTube, mas ficou. Então, eu mostrei que dentro da 12 de 2 canos, você pode colocar qualquer munição. Qualquer munição. É uma bucha. Né? A bocona da 12 está lá. Você coloca a bucha e uma munição de 22, ela dispara. Você coloca a bucha e uma munição de 36, ela dispara. Até de 7,62 ela dispara. Então, a 12 de 2 canos é extremamente viável para um sobrevivencialista, não é? Nossa, amigo. Meu amigo, você não tem noção do tanto de coisa que eu ouvi. Tipo, por que um otário, eu, compraria uma 12 de 2 canos, mesmo com esse benefício? Porque a pump, você não pode fazer isso. A semiautomática, você não pode fazer isso. Colocar bucha. As buchas têm tamanhos diferentes. Tem um cano, às vezes é raiado, às vezes não é. Entendeu? Então você pode disparar, teoricamente, qualquer munição. Na calibre 12. Você abre a bicha no meio, assim, enfia 2 cartuchos lá com o redutor que você quiser e dispara. A ideia é que você tenha qualquer munição. Ah, você está no apocalipse, você se deparou com uma munição, você usa. Porque se eu tiver agora um problema na minha casa e eu tiver que matar uma coisa grande,
eu vou pegar minha 12 de 2 canos, porque eu soco o dedo nela, ela dá 2 disparos. Pô, bom. E se a coisa não morrer, eu vou correr. Porque fudeu tudo. Seja lá o que for, que não morrer com 2 tiros de 12, acabou a merda. Se for um cara e ele não cair, fudeu. Se ele tomar 2 ao mesmo tempo. Aí você vai lá e fala assim, faz um estudo do sobrevivencialista XYZ, qual é a melhor arma? Geral, nacionais e importados, vou falar que é o fuzil 556. Você caça qualquer coisa no Brasil com 22 LR. Você vai dar tiro no javali de... Não, no javali não, mas qualquer outra coisa morre no 22. Qualquer outro bicho morre no 22. Mas, quando você fala isso, você é linchado. Então, na cabeça do pessoal é 8, depois vem... Então ainda nem está considerando, né? Porque eles gostam de pistola. Você entendeu? É 12, é fuzil, é Benelli importada de 30 mil contos, isso é arma.